Olá, terceiro ano! Estamos começando mais uma aula de matemática e nela nós vamos continuar o estudo da circunferência que iniciamos na aula passada. Como eu já falei, o estudo da circunferência será feito em partes. E na aula de hoje nós vamos começar a parte do estudo da sua equação geral. Para isso, nós vamos fazer uma breve revisão sobre produtos notáveis. Esses produtos notáveis são tipos especiais de multiplicações e a gente estuda eles lá no ensino fundamental. Aqui a gente só vai relembrar dois deles. O primeiro é o quadrado da diferença de dois termos. A gente utiliza esse quadrado da diferença de dois termos quando a gente tem uma subtração de dois termos elevada ao quadrado. Então, pela regra do produto notável, a gente resolve da seguinte maneira. Fica o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes a multiplicação de A vezes B, mais o segundo termo ao quadrado. Em outras palavras, a gente vai pegar o primeiro número que tiver aqui e vai elevar a 2, menos a multiplicação de tudo que está aqui. 2 vezes B vezes A, ou 2 vezes A vezes B. Essa ordem não importa. Mais o valor que tiver aqui em B elevado a 2, ou ao quadrado. No segundo produto notável, que a gente vai relembrar, temos o quadrado da soma de dois termos. Nesse daqui, a diferença do primeiro é que aqui eu tenho uma soma ao quadrado. Para resolver, nós vamos usar a mesma regra. O primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Também posso fazer isso da seguinte maneira. Eu pego o primeiro termo ao quadrado, mais a multiplicação de tudo que está aqui, ou seja, a multiplicação de 2 vezes A vezes B, mais o valor de B ao quadrado. Eu quero ver se vocês realmente entenderam. Então, eu vou propor aqui dois exemplos. No exemplo da letra A, nós temos o seguinte. A menos 2 ao quadrado. Isso daqui é um exemplo de quadrado da diferença de dois termos, porque a gente tem uma subtração ao quadrado. Então, usando a regra, nós vamos chegar no seguinte resultado. O primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o segundo vezes o primeiro termo, porque essa ordem aqui não importa, mais 2 ao quadrado. Vou repetir para ver se fica bem claro. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o A ao quadrado menos a multiplicação de tudo que aparece, que é 2 vezes 2 vezes A. E para terminar, eu fiz mais o 2 ao quadrado. Quando a gente resolve, A ao quadrado continua A ao quadrado. Na multiplicação, menos 2 vezes A, eu vou ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes A, 4A. Então, vai ficar menos 4A. Mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, o resultado de A menos 2 ao quadrado ficou A ao quadrado menos 4A mais 4. Aqui no exemplo da letra B, eu tenho B mais 3 ao quadrado. Esse é um exemplo de quadrado da soma de dois termos. Pela regra que a gente viu, nós vamos ter o B ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes B mais 3 ao quadrado. Por que isso? Porque a gente vai pegar o primeiro termo aqui, B ao quadrado, mais a multiplicação de tudo que aparece, 2 vezes 3 vezes B, que está aqui, mais o segundo termo, que é 3 ao quadrado. Quando a gente resolve, a gente vai ter B ao quadrado continua B ao quadrado.
mais 2 vezes 3 vezes b vai ficar 6b, mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, imaginando que vocês entenderam bem essa parte, nós finalmente vamos começar o estudo da equação geral da circunferência. Para achar a equação geral da circunferência, a gente só precisa ter a equação reduzida dela e resolver os seus produtos notáveis. Na aula anterior, a gente estudou essa forma reduzida. Então, para relembrar, nós temos que a equação reduzida da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, onde o a é o valor de x do centro da circunferência, b é o valor de y do centro da circunferência e r é a medida do raio da circunferência. A gente vai observar aqui que temos dois produtos notáveis que a gente acabou de revisar. Então, se a gente resolver esses produtos notáveis e trouxer o raio ao quadrado para antes da igualdade, nós vamos chegar nesse modelo de equação. É esse modelo de equação que a gente vai chamar de equação geral da circunferência. Então, observem como é que o modelo ele vai terminar. A equação geral da circunferência vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Mas, professora, não entendi bem. Então, vamos ver agora na prática como é que a gente transforma uma equação reduzida em uma equação geral da circunferência. Acompanhem aí os exemplos. No exemplo 1, nós vamos determinar a equação geral da circunferência em cada caso. Aqui a gente tem a equação na forma reduzida. E resolvendo essa forma reduzida, nós já vamos chegar na equação geral. Utilizando os produtos notáveis, x menos 5 ao quadrado vai ser resolvido da seguinte maneira. X ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes x, que é igual a 10x, mais 5 ao quadrado, que é igual a 25. Depois, vamos fazer y mais 6 ao quadrado. Vai ficar y ao quadrado mais 2 vezes 6 vezes y, o que vai dar 12y, mais 6 ao quadrado, que é igual a 36. Tudo isso igual a 8. O segundo passo vai ser organizar a equação. Organizar de que maneira? Nós vamos primeiro escrever os termos que possuem letras, começando do x ao quadrado e do y ao quadrado. Depois, a gente vai organizar aqui o menos 10x, depois o mais 12, e no final, nós vamos escrever os números que estão sozinhos, ou seja, os números que estão sem letra. Então, fazendo a organização, eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 12y. E no final, vou ter mais 25 mais 36 menos 8. Observem que o único valor que mudou de sinal foi o 8, porque o 8 estava no segundo membro, ele estava depois da igualdade. Como ele foi colocado antes da igualdade, a sua operação também mudou, portanto, ele ficou negativo. Para finalizar, nós vamos resolver o que é possível, ou seja, nós vamos repetir o x ao quadrado, vamos repetir o y ao quadrado, porque a gente só poderia juntar x ao quadrado com x ao quadrado. Só poderia juntar y ao quadrado se tivesse outro y ao quadrado. Vamos repetir também o menos 10x, o mais 12y. Agora, eu preciso juntar todos os valores que estão sozinhos. Então, quando eu fizer mais 25, mais 36, menos 8,
eu vou colocar o resultado aqui que eu encontrei, que foi o 53. Tudo isso igual a zero. Quando a gente chega nesse modelo, podemos dizer que a forma geral da equação da circunferência foi encontrada. Vamos ver agora aqui o exemplo B. Para encontrar a equação geral, nós vamos resolver. Como aqui o x ao quadrado está sozinho, a gente só precisou repetir. O que vai ser resolvido aqui vai ser o y menos 4 ao quadrado. Pelo produto notável, a gente vai fazer y ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 8, que vai dar 8y, mais 4 ao quadrado, que é igual a 16, igual a 25. Mas precisamos fazer a arrumação dessa equação. Nessa arrumação, vamos escrever as letras na frente e trazer o 25 para o primeiro membro. Então, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y mais 16 menos 25. Tudo isso igual a zero. Professor, o que é que dá para juntar aqui? O que é que dá para resolver? Só posso resolver aqui o mais 16 com o menos 25. X ao quadrado só tem 1, então eu vou apenas repetir. Y ao quadrado também só tem 1, então eu vou só repetir. Menos 8y, também repito. E resolvo mais 16 menos 25 vai ficar menos 9. Tudo isso igual a zero. Chegou aqui nesse ponto, nós já encontramos a equação geral da circunferência, que era o nosso objetivo. Então, sei que vocês são capazes, vocês são espertos, então agora eu vou propor para vocês uns exercícios. Esses exercícios de fixação. Vocês vão dar uma pausa aí no vídeo, vão resolvê-los e depois vocês vão me enviar ou no app do Classroom ou no meu WhatsApp privado, certo? Então, dando continuidade, vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo 2, nós vamos escrever a equação geral da circunferência, que tem o centro no ponto menos 1 e 2 e raio igual a raiz de 3. Na aula passada, onde a gente estudou a equação reduzida, a gente viu que se tiver o modelo da equação, é só substituir os valores de menos 1 e 2 e o valor do raio no modelo. Aí, para chegar na equação geral, nós vamos fazer essa substituição e depois resolver a equação. Vamos olhar como é que vai ficar. Então, começamos com a equação reduzida. Lembrem que A é o valor de x do centro, B é o valor de y do centro. E esse R é o raio da circunferência. Então, vamos começar substituindo esses valores aqui. Então, x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a raiz de 3 ao quadrado. Observem que aqui eu poderia ter escrito o mais 1 direto, porque menos com menos vai ficar mais. Mas eu resolvi fazer passo a passo para que vocês não se confundam. Então, fazendo aqui o jogo de sinais, eu vou ficar com x mais 1 ao quadrado. Aqui vai continuar y menos 2 ao quadrado. E aqui raiz de 3 ao quadrado. É hora de resolver esses produtos notáveis. Então, x mais 1 ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes x, que é igual a 2x, mais 1 ao quadrado, que é igual ao próprio 1. Resolvendo agora y menos 2 ao quadrado, a gente vai ter y ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes y,
que vai ficar menos 4y, mais 2 ao quadrado, que é igual a 4, igual a 3. Professora, eu não entendi porque ficou 3 aqui. Vamos só relembrar. Quando eu tenho raiz quadrada de um número ao quadrado, o expoente 2 faz com que a raiz seja cortada, sobrando apenas o que está dentro, nesse caso 3. Para finalizar, nós vamos passar todos os termos aqui para frente, colocando em ordem os valores de x ao quadrado mais y ao quadrado, depois mais 2x, menos 4y, e por fim, mais 4, mais 1, menos 3. Tudo que a gente pode resolver é justamente juntando os números que estão sozinhos. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y mais 2 igual a 0. De acordo com o exemplo que eu acabei de passar, vocês vão fazer aí agora o restante dos exercícios. Tem aí a questão 2 e a questão 3. Desejo para vocês bons estudos, acredito no potencial de vocês e as atividades devem ser enviadas para mim, como já falei anteriormente. Então, um beijo e até a nossa próxima aula.